Então, a decisão do toque de recolher veio de uma decisão coletiva de todos aqueles que estão à frente da gestão, certo? Não foi uma decisão somente do prefeito ou do secretário de governo, mas sim, principalmente, daqueles que estão em frente à realidade, né? Que é o pessoal da saúde, diretor do hospital, diretor médico, todo esse pessoal. Nós estamos com mais de 100% da capacidade do nosso sistema de saúde municipal. Porque os casos têm aumentado, né? Em todo o estado. E Pesqueira atende também outros municípios. Ou seja, além da demanda do nosso município, nós contamos com a demanda dos municípios vizinhos. E aí, como o hospital e a UPA, nós temos aqui a UPA 24 horas, está trabalhando com além de 100% da sua capacidade, e além disso, nós temos os insumos, os medicamentos, tudo trabalhando na capacidade máxima. Os leitos de enfermaria para a Covid são 10, nós temos 10 vagas. E atualmente nós estamos com 12 internamentos. Ciente dessa situação, né, difícil, a prefeitura resolveu fazer um decreto com base no decreto estadual vigente para que, com medidas mais restritivas em enfrentamento à situação de emergência, para que a gente possa trabalhar na prevenção e na fiscalização, que é o que nos cabe. Ô, Gabriela, como é que vai funcionar, então, essa fiscalização, né? Como é que vocês vão fazer isso? Então, nossos órgãos fiscalizadores que já estão em atuação durante toda essa pandemia são a Defesa Civil, a Vigilância Sanitária, o nosso PROCON municipal, né? E demais servidores que atuam na questão do meio dos serviços urbanos e da infraestrutura que nos prestam esse apoio. Então, principalmente a Vigilância Sanitária e a Defesa Civil e também a Polícia Militar. Esse decreto ele foi elaborado após uma semana inteira de reunião com entes da sociedade civil, com donos de comércios e com a Polícia Militar, com os bombeiros, todo mundo em conjunto para poder realizar essa fiscalização. Então, a partir das 8 horas da noite, a partir de hoje, dia 24, não é possível que ninguém, né, se desloque. É um toque de recolher obrigatório, domiciliar, para que ninguém se desloque fora, com exceção, né, de serviços essenciais. Só poderão circular pessoas que prestam ou que precisam se utilizar de serviços de saúde ou de segurança. E se a fiscalização, por exemplo, encontrar pessoas conversando no meio da rua, como é que vai proceder? Então, de acordo com o decreto, eu vou ler para você aqui, para você ver e depois eu vou explicar, tá certo? Certo. Só um minuto. De acordo com o decreto, os órgãos fiscalizadores estarão, após o toque de recolher, fazendo uma fiscalização de maneira individual. E aí eles estão autorizados a ocorrer apreensão de veículos ou condução de pessoas, essas autoridades competentes em decorrência desse descumprimento. Como a gente está contando com o auxílio da Polícia Militar nessa fiscalização, então essas medidas o que foi ajustado e acordado que seria a única forma de responsabilizar essas pessoas que possam vir a descumprir esse decreto. Então vai ser feita a condução dessas pessoas pelas autoridades competentes. Vocês acreditam, né, pelo que foi estudado aí, né, que essa seria uma medida para conter o avanço do coronavírus. É até o dia 3 de junho, né? Caso permaneça, podem ser prorrogadas as medidas? O decreto determina que essas medidas podem ser prorrogáveis, sim, de acordo com o avanço. Como eu lhe falei, nós tivemos reuniões, não é uma medida somente da gestão, é uma medida de acordo com o que foi ouvido da população, que apesar de
fechamento de restaurante, como ocorre no final de semana, e de outras atividades além das essenciais, o que foi observado, né, pela gestão e com essas reuniões, com a realidade da cidade, é que o aumento dos casos ele ocorre principalmente por aglomerações irregulares. Ou seja, não é somente a ida a um restaurante, a ida a um comércio, seja de serviço essencial ou não. E sim, da forma como estava ocorrendo, era de forma irregular. A gente estava com uma dificuldade muito grande na fiscalização de bares que estavam abrindo além dos horários. Pessoas que faziam aglomerações, né? Promoviam aglomerações dentro das suas casas ou em lugares privados. A vigilância sanitária recebia denúncia o tempo inteiro, certo? Todo esse fornecimento até 8 horas da noite para alguns restaurantes pode ser não era o suficiente, né? Eles pediam o aumento desse horário, mas aí a gente verificava que muitas pessoas saíam e compravam, seja bebida ou comida, e levavam para realizar aglomerações. Então, não é que no período noturno o vírus não circule. Foi constatado que é no período noturno que ocorrem as aglomerações e qualquer tipo de, como é que a gente pode falar? De descumprimento das normas, né? Então, para evitar isso, após ouvir a população, após ouvir os donos de comércio, nós decidimos que essa seria a melhor medida. Além de, claro, que todo esse funcionamento de quem está autorizado a funcionar de 8 até as 18 horas faça com que as pessoas que entrem em seus comércios, que entrem em suas atividades, ou até os prestadores de serviço, que façam da forma correta, de acordo com o que manda as normas sanitárias, né? Nós estamos trabalhando com a fiscalização diariamente, certo? O serviço de delivery, ele está liberado nesse caso, né? O serviço de delivery está liberado, mas aí a circulação dessas pessoas que vão realizar o delivery também será fiscalizada, certo? Para que seja fiscalizado que não está sendo, por exemplo, eu não posso ligar para um restaurante e solicitar algo que caracterize que será para algum tipo de aglomeração, algum tipo de atividade em descumprimento com o decreto. Muito bem. Ô, Gabriela, como é que está a situação da vacinação aí na cidade de Pesqueira? Então, a vacinação, a gente conta com tanto as vacinas, de acordo com, na verdade, o município recebe, de acordo com o plano de imunização do Estado, né? As vacinas que a gente recebe do Estado. O município de Pesqueira, desde o início, teve uma certa vantagem, porque nós temos aqui muitos indígenas, né? Uhum. Então, o pessoal lá da aldeia, da tribo Chucuru, recebeu essa vacinação. Isso levou Pesqueira a um dos municípios que tem mais pessoas vacinadas, porque essa estatística dos indígenas e dos outros, como um grupo prioritário, leva Pesqueira a isso, mas a gente está dependendo de toda a vacinação e de todas as doses que o Estado nos manda, certo? A gente teve um atraso nas doses da Coronavac, porque a gente estava dependendo do Estado, mas aí agora chegou umas doses que serão destinadas apenas para a segunda dose de quem estava com essa segunda dose atrasada. E nós estamos dependendo, abrimos outros pontos, há uns 15 dias atrás, nós abrimos outros pontos de vacinação para que não ocorresse nenhum tipo de aglomeração e a vacinação fosse distribuída de forma melhor para a população, mas nós estamos dependendo, né, da entrega dessas vacinas pelo Estado. Muito bem. Gabriela, muito obrigado por ter batido esse papo aqui com a gente na Rádio Cidade. Uma boa sorte aí nessas medidas e tomara que a gente volte a conversar outra vez aqui numa situação mais tranquila, porque esse coronavírus a cada dia está se aproximando mais, as pessoas estão indo embora, né? Outras ficando doentes, sendo reinfectadas, enfim, tomara que a gente tenha dias melhores. Obrigado, viu? Bom dia. Com certeza, obrigada também, Mário Flávio. Tchau.